Existe um momento, um único momento na vida de cada ser humano, em que o universo conspira para mudar tudo. E esse momento não vem anunciado, não chega com trombetas, ele surge como um sussurro, uma inquietação no peito, uma sensação de que algo precisa mudar agora. Se você está aqui, se algo te trouxe até estas palavras, é porque esse momento é este. E ignore isso por sua conta e risco, porque o destino não bate duas vezes na mesma porta, com a mesma intensidade. Você já percebeu aquela sensação de estar preso? De trabalhar, trabalhar, trabalhar. E mesmo assim, a conta bancária continua sufocando seus sonhos. Aquela angústia de ver os dias se transformarem em semanas. As semanas em meses. E a vida financeira permanecendo exatamente onde está? Ou pior, retrocedendo. Não é incompetência, não é falta de esforço, é que ninguém nunca te disse a verdade mais brutal sobre dinheiro. Ele não vem para quem trabalha duro, ele vem para quem pensa diferente. Napoleon Hill passou 20 anos da sua vida estudando os homens mais ricos do planeta. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, gigantes que ergueram impérios do nada. E sabe o que ele descobriu? Que todos eles tinham um segredo em comum, uma frequência mental que os separava das massas. Não era sorte, não era privilégio, era uma decisão interna. Uma reconfiguração da mente que transformava pensamento em ouro. E essa decisão começa com uma pergunta simples, mas devastadora. O que você realmente acredita sobre dinheiro? Porque sua vida financeira hoje, neste exato momento, é o reflexo perfeito, milimetricamente preciso, das suas crenças mais profundas. Se você olha para sua conta e sente aperto, é porque, em algum lugar dentro de você, existe uma crença dizendo que você não merece mais. Se você vê oportunidades passando e nunca as agarra, é porque há uma voz sussurrando que você não é capaz. Mas aqui está a reviravolta. Essas crenças não são suas. Nunca foram. São ecos, fantasmas de vozes antigas. Pais que viveram na escassez, sociedades que pregam a limitação, sistemas que precisam que você acredite que não há o suficiente para todos. E você absorveu tudo isso como se fosse verdade absoluta. Mas não é. Nunca foi. Primeira verdade, que vai mudar tudo: o dinheiro é energia. Pura energia em movimento. E energia responde à frequência. Se você vibra na frequência da escassez, menos reclamando do que falta, lamentando o que não tem, temendo o futuro, você está enviando um sinal magnético para o universo que diz: eu pertenço à falta. E o universo, que não julga, simplesmente responde: então assim será. Mas quando você muda sua frequência, quando você começa a pensar, sentir e agir como alguém que já tem, algo extraordinário acontece. As portas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. As ideias fluem. Não é magia, é física. É a lei da atração operando no nível mais fundamental da realidade. Agora, preste atenção, porque esta é a chave que poucos compreendem. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Se você quer abundância, mas é feito de medo, o medo é o que vai se multiplicar. Se você deseja prosperidade, mas vive em ressentimento, é a amargura que vai crescer. A transformação financeira não começa com uma estratégia. Começa com uma transmutação interna. E aqui está a segunda verdade poderosa. O pensamento dominante cria a realidade dominante. Todo dia, você tem entre 60 e 80 mil pensamentos. Quantos deles são sobre escassez? Quantos são sobre contas, dívidas, impossibilidades? Se a maioria dos seus pensamentos habita o reino da falta, sua vida está matematicamente condenada a refletir isso. Mas e se você tomasse controle? E se você se tornasse o guardião implacável da sua mente? Segunda verdade, que vai acelerar sua transformação. Dedique os primeiros 15 minutos da manhã e os últimos 15 da noite para reprogramar sua mente. Visualize, com detalhes sensoriais, a vida financeira que você deseja. Sinta a textura da abundância. Ouça os sons da liberdade.
Cheire o aroma do sucesso, não como fantasia, mas como memória antecipada. Seu cérebro não sabe a diferença entre o que é vividamente imaginado e o que é real. Ele simplesmente responde e começa a reorganizar sua vida para corresponder à imagem dominante. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de criar a lâmpada. 10.000, e quando perguntaram como ele suportou tantas derrotas, ele respondeu: eu não falhei, apenas descobre 10.000 maneiras que não funcionam. Essa é a mentalidade que separa quem acumula riqueza de quem acumula desculpas. O fracasso não é o fim. É informação, é redirecionamento. É o universo dizendo: não por aqui, tente ali. Mas a maioria das pessoas interpreta o primeiro obstáculo como um sinal de que não foi feito para elas. Interpretam a primeira rejeição como confirmação das suas inseguranças e desistem exatamente um passo antes da virada. Você não pode permitir isso, porque Deus, o universo, a fonte, a inteligência infinita, como queira chamar, não te trouxe até aqui para te abandonar. Cada dificuldade que você enfrentou foi um treinamento, cada dor foi um polimento. Você está sendo preparado para algo maior, e a única coisa que pode te impedir agora é você mesmo. Então, neste momento, neste ponto exato da narrativa da sua vida, você precisa fazer uma escolha. Não amanhã, não depois que as condições melhorarem. Agora, porque a transformação não espera pela perfeição. Ela exige apenas uma decisão inabalável. E essa decisão se materializa através de um ato simples, mas profundamente poderoso. Nos comentários abaixo, escreva estas 3 palavras: eu sou abundante. Pode parecer pequeno, mas ao escrever, você não está apenas digitando letras. Você está declarando ao universo uma nova identidade. Você está se unindo à energia coletiva de todos que estão nessa jornada. E juntos, formamos uma mente mestra, uma força que transcende o individual e se torna imparável. Escreva: agora, porque cada palavra que você planta no mundo é uma semente do amanhã que vai colher. A terceira verdade é esta: a ação imperfeita destrói a procrastinação perfeita. Você está esperando o plano perfeito, a ideia brilhante que não tem falhas? Esqueça, ela não existe. O que existe é movimento. Ação, mesmo que imperfeita, mesmo que assustadora. Porque no momento em que você age, o universo responde. Sincronicidades aparecem. Coincidências impossíveis acontecem. Pessoas que podem te ajudar cruzam seu caminho. Aqui está uma estratégia prática. Identifique uma ação, menos apenas uma menos, que você pode fazer hoje para se mover em direção à sua visão financeira. Não precisa ser grande. Pode ser um e-mail, uma ligação, uma pesquisa, um investimento simbólico. O tamanho não importa. A consistência, sim. Porque cada ação é um voto de confiança no seu futuro. E quando você vota repetidamente, você ganha a eleição. Mas tem um inimigo silencioso que vai tentar te sabotar. É sutil, é sedutor, é mortal. E se chama conforto. Porque o cérebro humano foi programado para evitar dor e buscar prazer. E mudança é desconforto. Mudança é risco. Então, o cérebro inventa 1000 desculpas para te manter exatamente onde está. Não é o momento certo. Você não tem experiência suficiente? Exceder errado? Reconhece essas vozes? Claro que reconhece. Todo mundo reconhece a diferença entre quem transforma a vida financeira e quem permanece estagnado. Não é a ausência do medo, é a decisão de agir apesar do medo. É entender que o desconforto do crescimento é infinitamente menor que o arrependimento da inação. Harry Ford começou sua empresa aos 40 anos. Faliu 2 vezes antes disso. 40. A maioria das pessoas nessa idade já decidiu que é tarde demais. Mas Ford entendeu algo que mudou tudo. Enquanto a vida, a possibilidade. Enquanto a respiração, a Rainben, a idade não é barreira. A experiência passada não é sentença. O único limite real é o que você aceita como verdade. Quarta verdade transformadora. O dinheiro flui para onde há valor. E valor
não é o que você recebe, é o que você entrega. Se você quer mais dinheiro, pergunte-se: como posso servir mais pessoas? Como posso resolver problemas maiores? Como posso criar mais impacto? Porque riqueza não é sobre tomar, é sobre dar de forma estratégica. É sobre se tornar tão valioso que o dinheiro te persegue, em vez de você perseguir o dinheiro. Pense nisso. Os homens mais ricos do mundo não são os que trabalham mais horas, são os que criam mais valor. São os que resolvem os problemas que ninguém mais consegue resolver. São os que servem em escala, e você tem essa capacidade. Dentro de você existe uma habilidade, uma experiência, uma perspectiva única que alguém no mundo precisa desesperadamente. E quando você descobre o que é e começa a entregar, a transformação financeira se torna inevitável. Mas tem uma última camada, a mais profunda de todas. E é sobre gratidão, porque você não pode atrair mais do que não agradece pelo que já tem. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma frequência magnética. É um sinal para o universo que diz: eu reconheço a abundância que já existe. E quando você reconhece, você multiplica. Quinta e última prática devastadora antes de dormir. Liste mentalmente 3 coisas financeiras pelas quais você é grato. Pode ser pequeno, um teto sobre a cabeça, comida na geladeira, a capacidade de ler estas palavras. Porque quando você treina seu cérebro para ver abundância no presente, você começa a atrair mais abundância no futuro. É uma lei, é inevitável. Então aqui estamos, no fim dessa jornada e no começo da sua... Porque tudo que foi dito aqui não vale nada se ficar apenas como informação. Precisa se tornar transformação. Precisa se tornar ação. Precisa se tornar a nova narrativa que você conta para si mesmo todos os dias. Deus, essa força criadora infinita, menos está orquestrando algo gigantesco na sua vida financeira. Mas ele precisa da sua colaboração. Precisa que você mude de frequência. Precisa que você haja, precisa que você acredite antes de ver. Porque é na crença que a visão se materializa. Você não está aqui por acidente. Você não chegou até estas palavras por coincidência. Você foi guiado, chamado, convocado. E agora, a escolha é sua. Você vai ignorar esse chamado e voltar para a mesma vida de sempre? Ou vai responder com tudo o que tem dentro de você? A transformação financeira que você busca, ela não está lá fora, esperando ser encontrada. Ela está dentro de você, esperando ser liberada. E ela será liberada no momento em que você decidir, com cada fibra do seu ser, que a escassez não te define mais, que o medo não te governa mais, que a mediocridade não é seu destino. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, então siga esse impulso. Inscreva-se no canal e curta este vídeo. Não apenas para apoiar o conteúdo, mas para mostrar ao universo que você está pronto para receber mais. Cada gesto de intenção vibra como um sinal, e o universo sempre responde a quem decide agir com fé. O novo capítulo da sua vida financeira começa agora. Não amanhã, não na segunda-feira. Agora. Respire fundo, sinta a mudança chegando e abra os braços para receber o que é seu por direito, porque você é abundante.